Bom, já deu o nosso horário, aqui no Brasil, 19 horas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. Boa noite para quem eu não consegui falar, então já fica recebido o meu boa noite, tá bom? Peço só para deixar o microfone desligado, porque às vezes pode passar um carro, um cachorro que atrapalha sem querer e a gente não percebe, né? Tá bom? Bom, primeiro recado da noite, a água fluidificada, né? Então, quem ainda não pegou um copo com água, dá tempo de ir até a cozinha, pegar um copo com água. Se tiver mais de uma pessoa aqui na tela, né, coloca um copo para cada um. No meu caso, eu tenho uma garrafinha, pode ser uma garrafa, uma jarra de água, e aí essa água fica fluidificada o resto da semana, né? É só ir completando, né? Diminuiu, completa, faz uma nova prece, ela fica fluidificada e a gente vai bebendo ao longo da semana, tá bom? Fica a dica para quem quiser, mas precisa dar água e tem que ser água. Não serve chá, não serve suco, não serve café. E se alguém falar serve vinho, eu falei, se você conseguir transformar a água em vinho, serve. Agora, se não, não serve ainda, tá bom? Fica só na água mesmo. E tenta, vai tentando, vai que você consegue um dia, né? Vamos lá. Segundo recado da noite é sobre a conexão de internet. Se por acaso caiu, com- tenta novamente e vai tentando. O nosso time da recepção está sempre atento para puxar qualquer um que caiu, tá bom? Ah, mas eu já caí 15 vezes, eu não quero dar trabalho. Eu falo, não é trabalho nenhum, tá? É um prazer você continuar insistindo. Insista. Agora, se mesmo assim deu tudo errado, não consegue mais conectar, então se liga com a gente em pensamento. Só que a gente sabe que o pensamento, né, ele voa, né? Então é mais difícil de concentrar. Por isso que a gente pede que entre, que conecte, que assim vai receber o passe, vai receber o tratamento, com certeza. Tá bom? Outro recado da noite que eu gostaria de comentar é sobre o site do Centro Espírita Novo Horizonte. Quem quiser consultar é CE de Centro Espírita Novo Horizonte, tudo junto, sem espaço, sem traça, sem nada. Então, CE Novo Horizonte.org.br de Brasil, org de organização, organização religiosa, e BR. Lá tem todas as atividades que a gente tem disponível, desde cursos até as nossas atividades. E mas eu não tenho o link aqui da assistência espiritual, como é que eu faço? E fica procurando. Se você entrar ali, naquele endereço, cenovohorizonte.org.br, procurar assistência espiritual, tá ali o link. Ah, Valnei, mas não está aparecendo. Ele só vai aparecer é, um, por 40 minutos antes de começar a assistência espiritual, justamente para a pessoa não entrar antes e aí ficar perdido, né? A gente sabe que pode ter confusão, então a gente abre o link nesse período de 40 minutos antes da assistência espiritual, tá bom? Então, quem tiver dúvida, eu quero saber tudo que tem, né, de atividade na casa, acessa lá o CE Novo Horizonte Org.br, tem todas as atividades da casa, tá? E agora eu queria falar de uma das atividades que eu acho linda, maravilhosa, adoro, que é o Pet Passe, ou passe para os animais. Normalmente são os nossos pets, né? São os nossos animais de estimação, mas a gente atende a qualquer animal, não importa o tamanho, desde os menorzinhos até vaca, boi, já aplicamos passe em todos esses animais. É criado por Deus, é criatura divina, recebe passe, tá? Todas as terças-feiras, às 20 horas, existe esse trabalho do Pet Passe. Então, é aberto a todo mundo, né? Ah, mas eu não tenho um pet, eu posso ir lá só assistir a palestra? Falei, pode. Mas se você tiver um animal que quer dar passe, que ele está precisando de algum passe, eu recomendo chegar um pouco antes, lá pelas 7h30, para conseguir fazer a ficha. Porque sabemos que os tutores de animais não tem só um, né? Tem dois, três, quatro. Então vai fazer duas, três, quatro fichas, vai levar um tempão. Então chega umas 19h30 para conseguir fazer a ficha de todos os seus animaizinhos. Então fica aqui o convite para todos.
né, o PET Passe todas as terças-feiras, às 20 horas, mas entre as 19h30 para fazer a ficha, tá? Ah, onde que está o link? Está lá no site do Novo Horizonte, meia horinha antes de começar, tá lá, aparece. Antes disso, não vai estar aparecendo o link. Tá joia? Bom, gente, hoje a preleção é com quem vos fala, comigo mesmo. Vocês vão ter que me aguentar mais um pouco. Então, treinem a paciência de vocês mais um pouquinho, né? Isso é importante, né? A virtude da paciência a gente vai desenvolvendo, tá bom? E, como sempre fazemos antes de qualquer palestra, antes de qualquer atividade, costumamos fazer uma prece. Então, convido a todos. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Quem quiser ficar com eles abertos, não tem problema algum. Mas eu gostaria agora de convidar todo mundo a inspirar e respirar tranquilamente. Você vai, inspira e expira, fazendo uma respiração tranquila, buscando acalmar todo o seu corpo, acalmar a sua mente. E com isso, com esse acalmar, nós vamos percebendo que agora a gente está inspirando um ar muito melhor, muito mais gostoso. É o nosso mentor, nosso anjo da guarda, que está colocando várias substâncias, energias boas na nossa frente, para que a gente inspire essas energias boas. E assim, agora sentimos nosso corpo mais leve e percebemos que estamos ali num campo verdejante muito bonito. Ele tem várias flores no canto, tem árvores bonitas, um sol gostoso, uma brisa suave que traz o perfume das flores, o perfume das plantas, do mato, né? E quem gosta daquele cheiro de terra molhada, aquele cheirinho de terra molhada também. E assim caminhamos e encontramos ali diversos amigos, amigos que já tivemos, amigos que já se foram, e vamos cumprimentando cada um deles. Encontramos amigos que ainda temos e vamos saudando, cumprimentando, um abraço, um aperto de mão, um beijo no rosto. E assim vai deixando nosso peito cada vez mais quente, nosso coração cada vez mais aquecido. E dessa forma, vamos ficando alegres. E de repente encontramos ali no fundo Maria de Nazaré, aquela que, quando encarnada, foi mãe de Jesus. Vamos caminhando em direção a Maria, e ao caminharmos, vamos ficando pequenos, crianças. Porque, espiritualmente falando, ao lado de Maria, somos crianças espirituais. E assim, pulamos em seu colo, como crianças que somos. E aquele mesmo colo que acalentou Jesus, agora nos acalenta. E ela nos envolve com seu abraço e com seu olhar doce e sincero. Parece que espanta todas as tristezas e enche nosso peito de esperança. E assim, crianças que somos, já pulamos no seu colo e corremos em direção a Jesus, o nosso Mestre. Percebemos Jesus ali sentado num canto, em cima de uma pedra, rodeado de pequeninos, de crianças, e vamos nos aproximando. Vamos sentindo toda a vibração de Jesus nos envolvendo e vamos sentando como mais um dos pequeninos ao redor de Jesus, ouvindo ele dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, vamos abrindo os nossos olhos tranquilamente. E hoje deixa eu só colocar aqui em modo apresentação e compartilhar a tela. Só um minuto. Ok. Bom, hoje nós vamos falar sobre os excessos. Cuidado com os excessos.
Puxa, Valnei, justamente na semana do carnaval você vai falar de cuidado com os excessos? Pois é, porque desde que o carnaval existe, lá nos tempos muito passados, até antes dos judeus, até antes de Jesus, já existia essa festa de carnaval, que era justamente, né, a festa da abundância da carne, né? Então já se cometiam excessos naquela época, né? E a gente vem trazendo esses excessos até hoje, né? E, então vamos conversar sobre excesso. Afinal, o que que é excesso? Excesso é quando é demais, né? Quando a gente tem alguma coisa demais, ou quando a gente quer demais, ou a gente come demais, né? Que foi a outra imagem. Nesse caso, um armário abarrotado, com roupa demais e tanta gente passando fome, né? Frio, né? Como é que fica? Mas tudo é o demais. Qual que é o limite? Onde a gente acha que até aqui é demais, até aqui é de menos, é pouco, né? Onde que está essa faixa? Então, assim, eu tenho esse pouquinho aqui, esse daqui para frente é demais? Ou não? Daqui para frente é demais? Ou será que o que determina o, aonde que passa a ser demais? Aonde passa a ser excesso das coisas? O que será que determina isso, né? Onde é o limite? Bom, a gente encontra no Livro dos Espíritos algo relativo a isso, aos excessos, né? E aonde está o limite? E são várias perguntas, são da pergunta 732 até 758, quem tiver curiosidade de procurar, mas de forma geral, eles vão resumir da seguinte forma os espíritos. Eles dizem que quem dá o limite é a natureza. Então, por exemplo, estou com fome, né? Nosso corpo humano precisa se alimentar. Eu como até saciar a fome. É o limite. Daí para frente é excesso. Eu tenho sede, eu preciso beber. Até onde? Até saciar minha sede. Eu estou com frio, eu preciso de roupa, ou eu preciso de um teto. Quanto que é o limite? E assim a natureza nos ajuda a determinar o limite. Quando a gente começa a ultrapassar este limite, nós começamos a passar mal. A natureza reclama. A própria natureza que nos ajuda a determinar o limite é a própria natureza que nos informa: você passou dos limites. Você está, né, excedendo. Cuidado com esse excesso. E muitas vezes a gente não percebe. E aí o que vem? Inspiração do alto. É o nosso anjo da guarda, né? Que a gente tem aquele anjinho no ombro e o diabinho no outro. Vamos ouvir só o anjinho, né? O anjinho dizendo: amigo, é bom separar. Para agora, você já bebeu demais, né? Para agora, você já comeu demais, você vai passar mal. É ouvir essa inspiração. E eles estão o tempo todo falando: já está demais. Acho que está na hora de você mudar. Olha, já está demais. Então, pelo livro dos Espíritos, eles deixam muito claro que quem determina o limite do que é demais e o que não é a natureza. Mas, ao mesmo tempo, tem os nossos amigos espirituais que estão o tempo todo soprando na nossa orelha: olha, é bom você parar. Já deu, já está demais. Mas a gente está falando de excessos. Vamos lembrar de alguns tipos de excesso? Acho que vale a pena. Falei do pet passe, olha o cachorrinho aí na imagem. Excesso, comer, né? Comer demais, já sabemos o que acontece, né? Além de afetar nosso peso, né? Pode dar indigestão, pode dar um monte de problemas no comer demais, né? Entre o comer demais tem a questão até do açúcar demais, gordura demais, que aí as causas que vai acontecer é pior ainda, né? Pode dar uma diabetes, pode dar um problema de colesterol e tantos outros problemas que a gente enfrenta com comer demais. Comer de menos também não é saudável, é o comer, né? O saudável, o ideal. Beber.
beber demais. Quem não conhece aquele amigo chato, né? Que não pode ir numa festa que o cara bebe demais e atrapalha todo mundo. Agora tem uma outra notícia: se você não conhece um amigo chato que bebe demais quando vai numa festa, talvez você seja esse amigo chato que está bebendo demais quando vai em algum lugar e está incomodando todo mundo. Então, olha, ouve, teu mentor já começa a soprar na tua orelha. Opa, eu acho que é bom você parar nesse copo de cerveja. Eu acho bom você parar nessa taça de vinho. Não vai mais que isso. Ouça teu mentor, ouça e ouça a tua natureza. Nossa, bebi demais, mas acho que eu vou tomar mais uma. Falou, ouça a tua natureza. É simples. É que a gente é ganancioso, a gente é ambicioso e quer mais. Às vezes a gente quer até testar limites. Excesso de telas. Esse eu acho que é um problema da atualidade, né? Eu digo excesso de telas, é celular, é computador, é televisão, e eu falando agora com computador, parece até absurdo. Mas não, é importante ter o computador, o celular, o que seja, todas as telas, mas no seu limite, né? Não fique o dia inteiro nas telas. E hoje isso é um hábito terrível que a gente tem. A gente está esquecendo de viver, de olhar para frente, olhar a natureza, olhar até uma pessoa que tropeçou ao seu lado porque você estava no celular andando na rua e você não conseguiu olhar a pessoa que tropeçou, era só estender a mão e ajudar ela a levantar de novo. Excesso de telas hoje, eu diria que é um dos maiores problemas que a gente tem, que está esquecendo de viver, está vivendo o virtual, está esquecendo de viver o real, né? Isso, a gente é real, a gente é de carne e osso, né? O virtual é fantasia. Se a gente está vivendo muito no virtual, eu recomendo procurar um terapeuta, porque você está mais querendo viver as suas fantasias do que você mesmo, né? Não custa nada. Excesso de jogos. O jogo é gostoso, quem não gosta de jogar, jogar com os amigos, se divertir, não é? Mas às vezes excesso de jogo, principalmente hoje com todos esses sistemas de apostas online, as bets, né? Que está até viciando pessoas, está até destruindo famílias, que a gente sabe que o que o jogo faz. Então, o jogo é saudável enquanto a gente está se divertindo. A partir do momento que não está se divertindo, entre amigos, ou até com você mesmo, né? Às vezes um momento que você tira, eu vou jogar no celular um pouquinho só para distrair a mente, mas cuidado quanto que é o limite. Se você não está no excesso, você já não está, olha, eu não posso ficar um dia sem jogar esse jogo. Por que que você não pode? Vai morrer? Não vai. Com certeza não. Excesso de ginástica, de exercício. É importantíssima a atividade física, isso a gente não questiona. Mas tem aqueles viciados, né, em atividade física, que não sai da academia. São 4, 5 horas ali na academia, e aí você vai conversar com eles, a conversa é atividade física. A conversa é sobre, tal exercício eu fiz isso, tal exercício eu levantei quantos quilos. Então, calma. A gente sabe que exercício demais faz mal. E já está mais que comprovado pela ciência. Tem um limite do que é saudável. Exercício demais começa a provocar uma série de complicações, não só musculares, né? Mas complicações internas, físicas. Tem vários estudos científicos sobre isso. Tá? Mexe até com questão hormonal, exercício demais. Então, vamos tomar cuidado, né? Com o excesso de exercício. Ócio. Olha que delícia. Quem não gosta de, puxa, hoje eu vou descansar. Ótimo. Ou, né, chega de casa, do serviço, você janta, faz alguma coisa e depois você vai descansar. Isso é importantíssimo, né? O ócio é muito importante para refazer o corpo, né? E até tranquilizar a mente, né? Refazer a mente. Agora, ócio em excesso tem um nome, chama preguiça. Então, cuidado quando o ócio está em excesso, que isso vai se chamar preguiça, né? Que até pela Igreja Católica é um dos 7 pecados capitais, a preguiça. Então, cuidado com o ócio demais, o excesso de ócio. Trabalhar. Trabalhar é importantíssimo, né? Principalmente porque a gente precisa ainda do dinheiro para a matéria. Trabalhar faz parte da lei do progresso, faz parte de uma das leis morais do espiritismo, que é o trabalho. Mas
E aquele que trabalha demais, o que o pessoal chama de workaholic, né? Aquele que você, né, tá numa roda de amigos, ele chega, e o que que vai falar de trabalho, né? Então, é aquele que estamos em época de carnaval, então eu vou dizer, quesito de dispersão, 10. Ele dispersa a rodinha inteira. Ele chegou, ih, já veio o cara, vai falar só do trabalho. Então já o pessoal dispersa a rodinha, ninguém mais quer conversar com ele, ficar perto dele, né? A gente sabe como é que é isso. Então, cuidado com o excesso de trabalho, até principalmente uma das grandes doenças hoje da humanidade é o tal do burnout, né? Você trabalha demais e começa a desenvolver uma série de problemas físicos e psíquicos por conta disso. Excesso de trabalho. Então, trabalhar tem o seu limite. Sonhar. Quem não gosta de sonho? Quem não tem sonhos? Quem não tem sonhos não está vivendo, eu diria. Todo mundo tem um sonho. Todo mundo sonha alguma coisa. Agora, tem aquele cara que sonha demais e esquece de realizar. E sonha, 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 e sonha, 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 sonha. Agora eu vou fazer. Não, vou sonhar mais um pouco, né? Esse, ele só está sonhando, ele não está fazendo. É legal sonhar, né? Desenhar suas, né, suas metas, seus sonhos, correr atrás disso, mas não esquece de realizar. Porque só sonhar também não vai acontecer nada, não vai cair do céu, né? Não vai chover as coisas que vão acontecer. Cuidado com o excesso de sonho. Cuidado com o excesso de preocupação. É importante a gente se preocupar com as coisas, claro, né? Se você não se preocupa com alguma coisa ou com outra, né? Você também não consegue se planejar com algumas coisas, mas cuidado com o excesso de preocupação. O excesso de preocupação cria aqui na nossa frente uma imagem, uma nuvem tão grande que a gente depois tampa os olhos, a gente não consegue ver, de tanta preocupação que está na nossa mente, e a gente não consegue ver daqui para frente. Então, calma. Tem aquela preocupaçãozinha, puxa, eu estou preocupado, por exemplo, com um parente que vai fazer uma cirurgia. Tudo bem. Então, se preocupa, coloca ele nas suas vibrações, coloca ele, né, com pensamento, dá uma ligada para alguém que possa dar um retorno. E aí, como é que ele está? Está tudo bem? Se você puder falar com ele, melhor ainda, porque ele vai se sentir melhor, que está preocupado. Mas, ai, meu Deus do céu, e agora o que será dele? Será que ele vai sarar? Será que ele vai ter um problema eterno da vida? Tá, olha aí, ó, a nuvem tampou sua visão. Então, calma. Excesso de preocupação. Tem medida certa da preocupação. Tem uma outra, que isso a gente vê muito dentro das casas espíritas, que é excesso de dedicação a uma causa, né? Não, é legal você ter uma causa, né? No caso, eu vou falar de uma causa religiosa, o espiritismo, mas tem gente que são várias outras causas aí, e torna aquilo um, né? Ah, puxa, fora dessa causa não há salvação. E o cara fica tão chato que ele quer arrastar todo mundo para essa nova causa, né? É aquele que fica dentro do centro espírita, não sai do centro espírita. Não, eu estou trabalhando. Não, você está atrapalhando. Você está esquecendo de viver a sua vida. Você está vivendo uma outra vida, uma vida de uma causa diferente. Calma, né? Não esqueça de uma grande causa que é você, que é viver a sua vida. Então, cuidado. É lógico, é importante você ter uma causa e dedicar a ela, sim, né? É até saudável, sim, né? Existem vários estudos científicos justamente sobre isso, dedicar-se a uma causa, mas não viver em função dela. Cuidado com esse excesso. Eu coloquei alguns excessos que podem atrapalhar nossa vida, e tem alguns aí que a gente nem fazia ideia que podia atrapalhar nossa vida, né? Mas agora eu queria trazer uma outra visão, uma visão de Aristóteles, um filósofo grego. Aristóteles dizia o seguinte: nem o pouco e nem o muito, né? E nem o excesso. O importante é o equilíbrio entre os dois. Achar esse ponto de equilíbrio, que é aquilo que a gente está falando. Até que ponto é o demais? Onde é esse ponto de equilíbrio? Que é o que o próprio Aristóteles traz. Onde que está esse equilíbrio, né? E eu diria o seguinte: não tem uma regra. Cada um é cada um. Cada um tem um ponto de equilíbrio diferente. E à medida que nós vamos crescendo, à medida que não só crescimento pela idade, mas crescimento moral,
os nossos pontos de equilíbrio vão mudando, os nossos pontos do demais vão mudando, né? Isso é fato. E aí, como é que a gente consegue identificar isso? Aí eu vou dizer o seguinte: primeira coisa, respira. Sabe aquilo que a gente fez no começo? Respira, acalma a sua mente, para saber se você está com excesso ou com pouco. Respira. Quem souber meditação, melhor ainda, mas quem não souber, inspira, vai acalmar. A hora que se sentir calmo, você vai conseguir ouvir seu mentor, você vai conseguir ouvir a sua natureza. Só que muitas vezes, seu mentor está disfarçado de outras pessoas ou de outras coisas ao seu lado. Eu vou trazer uma animaçãozinha interessante que eu achei na internet. Estão todos vendo? Deixa eu ver se toca. Ah, como é que ela vai tocar aqui? Não, não tocou. Já foi para o último slide. Era só um pouquinho. Eu vou pegar essa animação na internet. Só vou botar legenda, tá? Porque ele é bom ter legenda. E agora eu vou compartilhar aqui. Hey, sweetie. Sorry I got home so late, but I had to pick something up after work. It's such a beautiful day outside. You should let some sun inside. So, that's better? Why don't you stop playing and open the present I got for you? For me? Hello? Oh, yes, sir. I don't know why you didn't get the papers. I put them on your desk before I left. Okay. Whoa! Cool! Ugh. She's gotta be kidding me. Get lost!
outside! Linda, né? Eu também acho. Eu também acho. Então, assim, olha só, excesso de videogame, né, de jogo que a gente estava falando. E aí o anjo da guarda dele, que veio por onde, né? Não veio por nenhum lugar, né? Veio por um cachorrinho. Então, às vezes a gente procura um anjo da guarda em algum lugar. Não, às vezes está logo ali no cachorrinho. Gostoso isso. E aí, gente, eu só queria terminar com uma última frase. Você é a pessoa mais importante que Deus entregou para você cuidar. Cuide dele. Cuide de você. É a coisa mais importante que Deus te deu para você cuidar. Cuide-se, ame-se e cuidado com os excessos, principalmente nessa época de carnaval. Tá bom? Então é isso, gente. Era o que eu tinha para trazer hoje. Eu também gostei bastante do videozinho. Ah, você quer o link, Dani? Eu vou colocar aqui o link. Tá aqui o link do videozinho. Obrigadão aí pelos coraçõezinhos de todos. Nós hoje Intui Pessoas a nos auxiliar. É isso aí, Fabi. De tudo quanto é jeito. A gente é que às vezes fecha os olhos e não percebe, né? Tá cheio de preocupação atrapalhando nossa frente. Então tá bom, vamos partir para o nosso encerramento, que eu dei uma avançada no horário, eu não queria avançar muito, não. Então vamos mais uma vez. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Quem não quiser, fazendo nossas vibrações de amor e paz, vibrando pelo bem universal, pela terra, pelas regiões em conflitos, por aqueles que não têm o que comer, onde morar, pelos que sofrem no leito de dor, pelos que fazem uso de drogas, vibrando por aqueles que cometem excessos, que eles consigam encontrar-se. Vibremos pelas nossas casas, os nossos lares, os nossos familiares e os nossos amigos. E vibremos por nós mesmos. Que consigamos achar sempre o ponto de equilíbrio em nossas vidas, dando graças a Deus. Isso aí.